Olá, mulher, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Loba, onde eu te ensino a lidar com a sua mente e com as suas emoções para você se sentir muito mais segura, dirigindo a sua vida em consonância com o seu coração. O meu nome é Juliana Pinheiro, eu sou psicóloga e o tema de hoje é: você tem medo de começar alguma coisa na tua vida e dar errado, empreender, casar, tomar alguma decisão e errar lá na frente? Como é que você lida com isso? Esse medo de errar tá empacando a tua vida? Então, vem comigo. Olá, mulher, seja muito bem-vinda! Hoje o tema é algo que todo mundo tem: medo de errar, medo de ter que lidar com a frustração lá na frente de uma decisão mal tomada agora no presente. Como é que estão as coisas aí? Você sente que precisa tomar decisões, mudar rumo e tem medo do que vai ser lá na frente? Tem medo de se arrepender dessa decisão? Tem medo de errar? Então você acaba paralisando certos movimentos que precisa fazer? Como é que estão as coisas aí? Primeiro que pra gente tomar decisões na nossa vida, a gente precisa confiar em si, né? As pessoas falam, você precisa confiar em si, confia em si, você não tem autoconfiança, né? Mas assim, esse si, o que é esse si? Confiar em si, né? Muitas vezes a gente não sabe nem quem é si. Quem é si aí dentro de você? Né? Então, a gente não foi treinado a conhecer esse si que o povo manda a gente confiar. Por que a gente não foi treinado? Porque a nossa família também não tinha contato com eles, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos avós, eles não tinham contato com as emoções. Aquilo ali era bobeira antigamente, né? Isso aí é bobeira, isso aí é frescura, né? Então, você tá chateado por causa de alguma coisa, não vamos olhar para isso, né? É bobeira. Então, assim, a gente vai deixando de lado aquilo que a gente sente desde pequeno e a gente não toma contato com esse si mesmo, que é super necessário para que a gente possa confiar nesse si. Mas como é que a gente vai confiar nesse si se a gente nem conhece esse si? A gente está muito mais para fora do que para dentro. A gente está muito mais percebendo o ambiente e nos colocando à disposição desse ambiente para não desagradar os outros. E a gente acaba perdendo o contato desse si mesmo. Porque a gente tá olhando, né, então que a gente ia pra escola quando a gente era pequeno e lá na escola não podia fazer certas coisas. Ou os grupinhos, pra gente entrar nos grupinhos, a gente entendia que a gente precisava ser de um determinado jeito. E aí a gente se moldava pra poder caber. E aí, por quê? Porque a família também nos ensinou assim. Né? Então, não pode falar tal coisa na presença do vô, porque o vô vai chegar, então todo mundo tem que mudar o comportamento porque o vô e a avó chegaram. Então, quer dizer, o quanto que isso está mostrando? Olha, molde o seu comportamento. A gente vai aprendendo isso desde a infância. Né? Então, aí você vai num grupo social, você vai na igreja você tem um comportamento assim, assim, assado. Então você acaba tendo tantas atividades, tantos lugares onde você vai que você precisa se moldar para caber, que pouco sobra tempo e espaço para esse contato com a verdade, com esse si mesmo. Então, como confiar em si? Se a gente aprendeu desde pequeno que a gente precisava se moldar, então a gente não tem esse espaço para que a gente possa deixar vir à tona esse si mesmo e aí sim construir uma confiança com ele. Porque o que você está se apegando são partes da sua mente que muitas vezes não são esse si mesmo. Então não tem como confiar em si. A gente nem sabe quem é esse si, nem conhece. Porque os nossos pais, eles não aprenderam esse mecanismo também de entrar em contato com o si mesmo deles. Por quê? Porque o mecanismo deles era: vamos trabalhar, vamos construir, né? O mais importante é encher a barriga de todo mundo.
O mais importante é caber na sociedade, para não se sentir rejeitado, para conseguir emprego, para conseguir se encaixar, para conseguir ser promovido. Então, quando a criança vem chorando com uma verdade, com uma dor genuína, aquilo ali muitas vezes é rechaçado. E aí a gente continua fazendo isso com a gente, na nossa fase adulta. A gente continua reproduzindo esse mecanismo. E aí a gente não entra em contato com esse si mesmo, que a gente precisa tanto para que a gente faça aquilo que o povo fala, né? Confiar em si. Além de perder o contato, a gente também não se trata bem. Além de reprimir completamente esse si, quando ele vem à tona, quando ele discretamente começa a aparecer, a gente maltrata. A gente maltrata. E como é que é você sendo maltratado? Como é que você funciona sendo maltratada? Maltratada eu não gosto não. Eu vou pra dentro, eu me retraio. Quando eu sou maltratada, eu me retraio. Né? A gente tem esse mecanismo, né? Se você é maltratada, vem aquela coisa, né, de se retrair. Então eu não vou colocar pra fora, né? Então eu não vou me manifestar. Né? Então às vezes você tá num lugar e aí você chega, você sente naquele ambiente que você está sendo maltratada, que as pessoas estão te rejeitando. O que você vai fazer? Você vai embora, você vai se retrair. Você não vai se sentir à vontade, confortável para estar no meio daquelas pessoas se você está sendo maltratada. Então, a mesma coisa com a gente. Né? Então, se a gente está sendo bem tratada, a gente bem tratada é uma maravilha. Né? A gente fica solta, a gente sorri, a gente traz à tona aquilo que a gente é, a gente dá a nossa opinião. A gente se sente bem, a gente se sente acolhida quando a gente é bem tratada. A gente fica com muito mais coragem para fazer as coisas. E aí, você? Como você tem se tratado? Você tem se tratado bem ou você tem se tratado mal? Porque a nossa falta de ânimo para fazer as coisas é decorrente de como a gente se trata. Porque se a gente se trata mal, se a gente se culpa, se a gente bate na gente por causa de um erro, você acha que esse si mesmo vai vir à tona? E você acha que vai ter confiança em si desse jeito? Né? Então, se acontece alguma coisa fora do que você planejou, acabou. Você vai se culpar, você vai se condenar. E aí, esse si mesmo vai pra toca. Esse si mesmo vai se recolher. Não vai mais ter coragem de vir à tona. Diferente de quando eu me trato bem, eu não me critico, eu não me culpo. Pô, eu sou legal comigo, aí tá tudo bem, aí eu fico com coragem de tentar as coisas. Porque lá na frente eu sei que eu não vou ser uma carrasca comigo. Eu sei que eu vou me acolher. Eu confio em mim. Eu sei que eu não vou me criticar, que eu não vou me culpar, que eu não vou me escarnecer lá na frente. Então aqui eu tenho coragem de fazer as minhas coisas. De começar algo, de me desafiar, de arriscar, de colocar a cara a tapa. Por quê? Porque lá na frente eu vou faturar legal. O que aconteça, o que acontecer. Mas quando a gente percebe que a nossa vida não está andando, é porque muitas vezes vem esse medo de errar. E atrás desse medo de errar, vem essa culpabilização que a gente faz se algo de errado acontecer. Então você acha que a coisa vai dar certo, que você vai fluir dessa forma, que você vai ter coragem de começar alguma coisa? Se eu errar alguma coisinha, eu vou acabar comigo lá na frente. Não vai nem ser ninguém que vai acabar comigo, sou eu mesma, porque às vezes ninguém nem sabe do nosso fracasso, a gente mesmo que sabe, e nós mesmos é que somos os nossos carrascos. Aí quando a pessoa está travada, ela está num conflito entre o si mesmo, o que o si mesmo quer, e esse medo de errar. Né? Esse medo de algo não dar do jeito que a sua expectativa, que a sua ilusão criou. E aí a gente vai empurrando com a barriga, né?
A gente vai levando, vai empurrando com a barriga e tal, né? Porque a gente não tem ainda essa coragem de realmente enfrentar e olhar para esse si mesmo, que é da onde vem toda essa fonte. E aí quando a gente aprende, a gente se abre para ver o que eu preciso fazer então, né, dentro das minhas possibilidades, para que eu consiga alcançar o que eu quero. E faturando bem o possível fracasso lá na frente. E faturando bem o momento de aprendizado. Não ficar me autopunindo, porque eu já deveria saber disso, né? Tem muita gente que começa a aprender alguma coisa e começa a se punir. Se punir porque está aprendendo, porque eu já deveria ter aprendido, então eu nunca sei o suficiente. Isso é um mecanismo que a pessoa tem na hora que ela está começando a fazer alguma coisa. Um mecanismo de auto-boicote. Pelo medo do erro. Pelo medo do não dar certo. Pelo medo do sucesso. E o sucesso às vezes não é do jeito que você imaginou que seria. E aí vai ser um desastre. Então, quando a gente é muito exigente, quando nós não nos acolhemos, não faturamos legal o nosso erro, a gente tem medo de errar. Porque a gente sabe que a gente vai apanhar de nós mesmas lá na frente. Então, a gente nem começa nada. Então, se a gente realmente olha, né, para a nossa realidade, para esse si mesmo, e ver o que dentro desse si mesmo eu posso confiar e o que eu não posso confiar. O que tem dentro desse si mesmo que vai me levar para frente, que eu já tenho de habilidades e o que eu preciso aprender. Aí a gente sai do lugar de coitadinha, né? A coitadinha. Por quê? Porque a gente toma posse da nossa inteireza e lá dentro da nossa inteireza tem habilidades e ainda tem dificuldades, ainda tem coisas que eu preciso desenvolver. E tá tudo certo. Então a gente sai desse lugar de vítima e se coloca no lugar de autora da própria vida, de dona do próprio caminho. Né? E a gente só consegue virar dona dos nossos caminhos, a gente só consegue ser a gerente da nossa vida se a gente lida muito bem com a desilusão. Né? Às vezes acontece alguma coisa e a gente se magoa. A gente se magoa com a coisa, eu fiquei magoada, fiquei chateada porque me fizeram isso, porque eu sofri uma rejeição na infância, na escola, fizeram bullying comigo na escola, e aí eu fiquei nesse lugar, né? Muitas vezes a gente fica presa a certas mágoas, a certas desilusões, e aí a gente se coloca também nesse lugar, aquela que... É importante a gente olhar para as nossas desilusões e a gente trabalhá-las. Eu trabalho muito com isso na terapia, né, com as minhas pacientes. Então é importante a gente trabalhar com isso. Mas chega um momento que a gente precisa sair disso. A gente precisa lidar com a desilusão. A gente precisa faturar bem a desilusão também. A gente está num ambiente que a gente está sendo rejeitado e quando a gente sente isso, é normal ter raiva, né? Quando a gente percebe que está sendo rejeitado, é normal a gente sentir raiva. Sentir raiva das pessoas, sentir raiva da situação. Quando a coisa não acontece, às vezes do jeito que a gente imaginou. A gente fica com raiva. E a gente vai para o lugar de vítima. E aí no lugar de vítima, a gente acaba tolhendo tudo. A gente acaba tolhendo a nossa alegria, tolhendo o nosso entusiasmo, a nossa coragem. Por quê? Porque a gente não faturou legal, não processou muito bem aquela rejeição, aquele trauma, aquela mágoa, aquela desilusão. Porque não te trataram do jeito que você achou que tinha que tratar, por exemplo. Não aconteceu aquilo que você achou que deveria acontecer. Eu casei, eu comecei a namorar, eu achei que o cara tinha que ser assim, assim, assado. Tá, mas não aconteceu. E aí você fica naquela mágoa e naquele trauma, e aí você é a vítima. Quer dizer, você mata completamente a tua alegria, a possibilidade de você refazer a tua vida, porque você ainda está lidando com essa mágoa. Você ainda está lidando com essa desilusão.
Então é importante a gente conseguir ter maturidade para lidar com as desilusões. Porque só a partir dessa maturidade de lidar com a desilusão, vou chamar o meu adulto interno para lidar com o que restou daquela situação. Né? Então eu vou pegar aquilo, aprendi muita coisa, me ajudou em muita coisa, me fez crescer essa relação. Dentro daquele trabalho que já não me cabe mais, que sei lá, fui mandada embora, aprendi muita coisa, sobrevivi daquele dinheiro. Aquilo me fez crescer, conheci pessoas, troquei, cresci. Já não me cabe mais ficar aqui nesse emprego, por exemplo. Chegou a hora de ir para um outro, de buscar mais conhecimento. E às vezes é lidar com essa desilusão de que não vai ser para sempre. Muitas vezes a gente acha que chegou no emprego, consegui, né? Cheguei. E aí passa um tempo, você começa a se incomodar. E aí fica esse conflito, né? Poxa, mas eu queria tanto estar aqui, por que agora eu não tô querendo mais? Tá tudo certo, né? Durante um tempo você queria chegar aí, fez sentido para você. Agora você já entrou, você já aprendeu, você já conheceu pessoas, você já se desenvolveu, você já cresceu. Percebe que talvez já não tenha mais nada para aprender aí, tá olhando outras coisas, vontade de partir. Faz parte do nosso processo, do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Mas às vezes a gente tem dificuldade em lidar com essa desilusão, porque era um sonho chegar onde eu cheguei. Tá legal, é um sonho realizado. E o próximo? Qual que é o próximo sonho? Então a gente lidar também, né, com essa desilusão, algo que às vezes deu certo e algo que às vezes não deu certo. Não deu do jeito que você queria, do jeito que você imaginou, mas deu outra coisa. Te levou para um outro lugar, que é onde você está agora. Então parar de chorar, né? Lidar bem, faturar legal. Não, faturar legal. Tudo tem um aprendizado. Tudo me faz crescer, me fez enfrentar muitas coisas. Às vezes uma situação faz a gente enfrentar o nosso orgulho, faz a gente ter que crescer, a gente às vezes tem que desenvolver a habilidade de falar em público, de dar limites, de ser mais assertiva na nossa comunicação. Tem situações que nos exigem a habilidade de se impor. Muitas vezes a paciência, enfim, as situações nos chegam e nos mostram aquilo que a gente precisa de se desenvolver. Então, não deu certo, aprendi com isso, cresci com isso. Não sou mais a mesma depois que saí dessa situação, não sou a mesma daquela que entrou. Eu sou outra, muito mais forte, muito mais experiente. E com essa experiência é que eu vou conseguir galgar o próximo passo. Com essa experiência adquirida disso que não deu certo. Então assim, se der errado, eu não vou fazer o escandalozinho que eu faço sempre. Não vou fazer escandalozinho. Vou acolher o que der. Vou estar do meu lado. Vou me acolher, vou me parabenizar pela minha força, pela minha coragem, pelo meu entusiasmo. E vou gerenciar os frutos dessa minha iniciativa, seja eles quais forem. Eu vou estar lá comigo, lá na frente. Então isso é acolhimento, isso é chamar a nossa parte adulta. Isso é chamar a nossa parte adulta para autorizar, para acolher as vontades desse si mesmo. Né? Aí o si mesmo tem coragem de vir à tona. Aí a gente pode confiar no si mesmo. Porque todo caminho de sucesso tá cheio de fracasso. Né? Então o sucesso vai depender de como a gente lida com os erros do caminho.
Se no primeiro erro a gente já desiste, primeira dificuldade você já deixa pra lá, né? Que nem andar de bicicleta. Só porque você caiu uma vez, você nunca mais vai andar de bicicleta? Sendo que você sabe que para andar de bicicleta precisa de prática, de persistência da sua parte. Então, a pessoa de sucesso, ela só tá lá, não é porque ela acertou de primeira, é porque ela lida muito bem com o fracasso. Porque ela lida tão bem com o fracasso que ela persistiu, e persistiu, e persistiu. Pode ter sido não pelo mesmo caminho, por outros caminhos, mas com certeza uma pessoa de sucesso é alguém que lida muito bem com os seus fracassos. Que não fica de escandalozinho porque alguma coisinha deu errada. Não, tem maturidade para ir lá e resolver. O que tem que ser feito aqui? É isso, isso. Próximo passo. Isso daqui deu certo? Legal. Isso daqui tá com dificuldade? Vamos lá. O que a gente precisa fazer para resolver? É isso. Próximo passo. Essa é uma pessoa de sucesso. Essa é uma pessoa que olha, às vezes, alguma frustração e não fica na vitimização, se culpabilizando, porque isso só te estagna, isso só te leva para o fracasso. Não, vê que a pessoa de sucesso, ela vê que ela errou, não tem problema, eu acolho, eu estava tentando fazer o melhor que eu podia. O que agora eu posso fazer que também vai ser o melhor que eu puder agora, nesse momento? Eu vou fazer. Né? Ter essa parceria consigo. Não ser um carrasco desse si mesmo. É saber reverter tudo que te acontece a teu benefício. Mesmo aquilo que não sai como esperado. Que lição que eu posso aprender disso daqui? Para que isso aconteceu na minha vida? Para que eu enxergue o quê? Para que eu mude o quê? Para que eu transforme o quê? Então, saber, entender o que a situação está te explicando, o que a situação está te mostrando. E para isso a gente precisa ter esse tempo dessa análise interna. O que eu preciso aprimorar? Né? Não deu certo? Deu um erro? Tá, o que isso está me mostrando? Então, aprender com aquilo. Porque de uma próxima tentativa, aquilo já não será mais novidade para você. Já foi te mostrado as dificuldades do caminho. E você já aprendeu como desviar dessas pedras. Pode ser que você tropece em outras lá na frente, mas nessas, você já está vendo, você já sabe. Então, faturar bem aquilo que é conhecido como erro. Sabendo disso, é lidar muito bem com a nossa capacidade de se reinventar. Então, às vezes a gente tem uma ideia muito rígida do que, como as coisas deverão ser. E nem sempre as coisas acontecem dessa forma. E a gente precisa ter a capacidade de se reinventar. E tá tudo bem. Né? Então, quis isso até aqui, agora já não faz mais sentido. E eu lido bem com essa capacidade de me reinventar, de ir por um outro caminho, se aquilo me convencer, se aquilo me parecer mais propício lá na frente. Eu não vou me culpar por isso, eu não vou me condenar por isso. Então, estar aberto para essa transformação é muito importante para que a gente não tenha medo de colocar esse si mesmo para fora. Para que a gente possa confiar nesse si mesmo. Caso eu lá na frente pense em fazer uma outra coisa, tá tudo certo. Se a gente for essa pessoa que vai nos punir, a gente não vai ter coragem de colocar esse si mesmo para fora. E a gente nem vai conhecer esse si mesmo. Então, é realmente parar de se culpabilizar e acolher aquilo que a gente fez, as decisões que a gente tomou, porque aquilo foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento, com os recursos que a gente tinha disponíveis. Mas não, a gente acaba se culpabilizando por algo que não tem como voltar atrás.
Então hoje eu não me culpo mais, hoje eu me acolho, hoje eu permito que o meu si mesmo venha, porque se algo acontecer lá na frente, eu estarei lá comigo. Então, se a gente tem medo de errar, é porque a gente tem um carrasco interno muito, muito poderoso dentro de nós. Se a gente tem medo de tentar alguma coisa, se a gente tem medo de se desafiar, é porque a gente sabe que se algo der errado, a gente vai ser punido. E vai ser muito punido por nós mesmas. Então, diminuir a potência dessa punidora interna, né? Então, que a gente consiga não reproduzir mais o papel das mulheres punidoras da nossa vida, né? Mulheres e homens, né? Então, às vezes os nossos pais, né? As nossas professoras, chefes, no menor sinal de erro nos puniam, nos criticavam. Então a gente continua fazendo isso. E a gente precisa mudar essa dinâmica interna. A gente precisa diminuir essa crítica punidora e deixar florescer o que eu chamo de mãe boa, né? Que é essa nossa parte adulta, amorosa, consciente, centrada, sábia, que deixa vir florescer esse si mesmo, que acolhe essa tentativa que você está querendo fazer agora na tua vida, não sei, eu quero casar, eu quero montar uma empresa, eu quero abrir um negócio, eu quero começar a estudar alguma coisa. Então a gente precisa dessa parte acolhedora, essa parte nutridora, incentivadora de nós mesmas. Não é depender do outro, não. É nós mesmas que temos que fazer isso. A gente não virar dependente emocional de ninguém. A gente que precisa ter essa capacidade de autogeração. De nos autogerar entusiasmo, otimismo, alegria, perseverança, coragem e acolhimento também. Quando nós nos tornamos autogeradoras da nossa vida, a dependência emocional, ela desaparece. A gente vai se relacionar com as outras pessoas num outro nível. Não mais da vítima, da coitadinha, da necessitada, mas da mulher que é dona de si, que consegue gerir a própria vida, que busca internamente a guiança para tomar as decisões necessárias. Então, essa mulher, essa mãe boa, interna, é a que acolhe essa parte que precisa se desafiar, que precisa dar um passo adiante e está com medo e não enxerga o que pode vir à frente. Mas se eu tiver esse feminino positivo que vai me acolher, que vai me confortar, lá na frente eu vou ter coragem de arriscar. Eu vou ter coragem de me desafiar, porque eu faturo muito bem o erro. Porque todo erro é revertido a meu benefício. Porque eu não tenho medo de me transformar. Porque eu não tenho medo de deixar ir embora aquilo que um dia fez sentido para mim. E mudar de opinião. Então, quanto mais a gente fortalece essa adulta, essa mulher que consegue
entrar no processo de autogeração, a gente já não tem mais medo de errar. Porque o erro já não é mais uma catástrofe, mas apenas um processo que te fortaleceu, que te trouxe ensinos, que é, no final das contas, só o que a gente leva. Não é verdade? É tudo aquilo que a gente aprende, é tudo aquilo que a gente se fortalece. São as habilidades que a gente desenvolve. É só isso que a gente leva. Às vezes a gente não leva um emprego, né? A gente sai de emprego, a gente separa das pessoas, a gente deixa de ter amizades. E com a gente, na nossa caminhada, da nossa vida, a gente vai levando os ensinos que ficaram, as habilidades que a gente desenvolveu, os bons momentos. Então, essa estrutura mental interna, que é essa mulher, ela nutre, ela acolhe esse erro, esse si mesmo. E aí a gente consegue, né, confiar em si, confiar, né, no nosso coração, na nossa vontade, na nossa intuição, porque a gente sabe que aconteça o que acontecer, eu não vou me punir caso algo não saia do jeito que eu esperei, que eu imaginei, que a minha ilusão criou, né? E aí eu lido muito bem com a realidade, muito bem com as consequências dessas escolhas, e delas eu tiro as minhas lições, os meus aprendizados e sigo para a próxima viagem, para a próxima lição, né? Então é isso, né, gente? É aprender a faturar muito bem o nosso erro com muito mais maturidade. Só assim a gente vai perder o medo de se arriscar e o medo de errar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, se fez sentido para você, comenta aqui. Eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Curte, compartilha, manda para alguma amiga que esteja precisando ouvir tudo isso. E muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Um grande beijo e até a próxima.